Você sabia que é possível investir para o curto prazo para ganhar em real, em dólar, hein? Até mesmo em euro, através de operações de curto prazo no mercado financeiro com operações de swing trade, operando tanto no mercado brasileiro, mercado americano, criptomoedas e no mercado de Forex. E hoje, mesmo você sendo iniciante ou até mesmo nunca ouviu falar nesses investimentos de curto prazo, você vai aprender hoje. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou o Arian, criador do canal Swing Trade na Prática e trader profissional. E hoje meu assunto é com você, que está começando no mercado financeiro, tem dúvidas de como iniciar no mercado financeiro, ou se você já tem muita experiência, mas ainda não vive no mercado financeiro. Hoje eu vou explicar para você o beabá, o que é o swing trade, o que são operações de curto prazo no mercado financeiro, que é possível ter rentabilidades, altas rentabilidades, inclusive como aqui na tela está o gráfico do Bitcoin, com 38% de ganho em apenas 2 semanas. Tudo isso sabendo exatamente quando comprar e quando vender, mas para isso é preciso saber o que é o swing trade, quando comprar, quando vender, como analisar uma tendência de forma clara, de forma objetiva. O swing trade é uma operação de curto prazo no mercado financeiro ou um investimento de curto prazo no mercado financeiro que pode durar alguns dias ou inclusive algumas semanas. O objetivo dessa modalidade, quando você entra em uma operação, não importa em qual mercado e não importa em qual ativo no mercado financeiro, é sempre um objetivo claro, ter alta rentabilidade no menor tempo possível, mas é preciso aguardar alguns dias para finalizar essa operação. No swing trade você trabalha com o gráfico dos ativos como tem aqui na tela e também escolhe as ações que estão em tendência ou pares de moedas ou moedas digitais, criptomoedas que estão em clara tendência, tanto em tendência de alta ou em tendência de baixa para ganhar dinheiro, para rentabilizar ao máximo nesse curto período. E quando se aproveita essa forte tendência, você tem um lucro exponencial, podendo operar vários ativos ao mesmo tempo, operar em vários mercados ao mesmo tempo, para ganhar em dólar, em real, não importa. O importante é que você tem que saber quando comprar e quando vender para fazer qualquer tipo de investimento. Na modalidade swing trade, que é um objetivo claro de você efetuar a compra e a venda para o curto prazo, você deve saber identificar a tendência do ativo e para isso é necessário utilizar o gráfico do ativo. O gráfico vai dizer para você a tendência de forma clara. O gráfico vai dizer para você se é para entrar na operação ou ficar de fora da operação. O gráfico vai dizer para você se é uma boa operação ou não, se vale o risco de entrar naquela operação ou não, porque o gráfico ele é capaz de indicar para você a tendência. Isso é fácil, identificando aqui um gráfico ascendente, ou seja, o preço do ativo subindo. Mas e quando não entrar numa operação? É possível identificar o gráfico como esse aqui, quando o preço do ativo ele está lateralizado. O gráfico nada mais é do que a representação do preço do ativo, ou seja, todo esse lado direito aqui do gráfico mostra para você o preço, uma coluna de preço, que é no caso aqui é o do Bitcoin. Do Bitcoin tem uma coluna de preço aqui, o gráfico mostra o histórico desse preço, se o preço teve no passado uma forte tendência de alta, se teve um pequeno recuo. Então, o gráfico ele representa o preço. E todo esse gráfico aqui representando históricos de preço representa a análise técnica. A análise técnica nada mais é do que o histórico de preço do ativo. A análise técnica ela vai ditar para o operador, ou seja, para o trader, se é a hora de entrar ou não. Por exemplo, aqui eu tenho um histórico do preço, tem um movimento do preço do ativo, em que o preço está lateralizado, ou seja, ele encontrou fundo, encontrou um topo, mas ele não teve uma tendência de alta clara e também não teve uma tendência de baixa clara, ou seja, o preço ficou lateralizado, ficou nessa faixa de preço aqui, batendo aqui, subindo e descendo nessa faixa de preço. Após o rompimento dessa faixa de preço, que houve uma tendência. Mas, Ariel, como é que eu vou saber se é hora de entrar numa operação ou sair de uma operação? Basicamente é isso aqui. Você vai esperar, vai aguardar o preço romper um patamar. Mas toda vez que o preço rompe um patamar de alta, um patamar de baixa, ou seja, ele no caso aqui rompeu essa resistência, o preço aqui encontrou uma resistência, ele tem que fazer um próximo movimento. E esse movimento é um movimento de zigue-zague no mercado. Esse movimento de zigue-zague é quando há esse rompimento, tem uma pequena retração que faz com que essa resistência aqui se transforme no suporte e depois volte a subir. Então, isso daqui, esse movimento, é conhecido também como uma impulsão, retração. Impulsão é o nosso famoso pullback, ou até mesmo nosso pivô de alta, que o preço do ativo mostra uma forte tendência, uma reversão de tendência, uma continuação de tendência através de um movimento de força.
Esse movimento de força aqui aparece em 90% dos casos após o rompimento. Então, se aparece em 90% dos casos, eu tenho um histórico de preço desse ativo. Se eu tenho um histórico de preço, isso é análise técnica, é o estudo de todo o histórico do preço de determinado ativo ou o estudo do gráfico, ou seja, o gráfico vai ditar para você se o preço está em tendência de alta e tendência de baixa, mas o que aconteceu para ele romper e o que aconteceu depois que ele rompeu o preço, um patamar de preço, e fez ele seguir uma tendência. Então, a análise técnica, ele estuda o movimento do gráfico, que o gráfico é a bússola no mercado financeiro, porém, temos um GPS mais preciso. A análise técnica envolve também indicadores, como, por exemplo, a média móvel, que ajuda o trader com muito mais precisão a identificar uma tendência, a identificar também o momento de entrar ou não numa operação. Por exemplo, um dos indicadores que eu gosto muito de operar é quando você vem aqui no TradingView e digita Moving, já vai aparecer para você cruzamento de média móvel. A terceira opção aqui, quando você escreve Moving. Vai aparecer aqui, clica no Moving, já vai aparecer para você aqui duas linhas no mercado financeiro. Essas duas linhas aqui são as médias móveis no mercado. Essas médias móveis têm um jeito peculiar de trabalhar e que traz muita assertividade mesmo para quem está iniciando no mercado. Por exemplo, se identificamos aqui um movimento como esse daqui, que é um movimento de força acima dessas duas médias móveis após um rompimento, isso daqui identifica para você, trader, que é um momento para entrar numa operação, ou seja, identifica também que o preço ativo pode ter uma forte tendência de alta. Então, esse GPS com muito mais precisão indica para você com muito mais assertividade se é hora de entrar ou não. Ou seja, aqui no Bitcoin, se foi hora de comprar o Bitcoin ou não, para aproveitar aqui toda essa alta. Aqui aproveitamos esse tipo de indicador para efetuar a compra nesse exato ponto aqui do Bitcoin. E hoje, quando eu estou realizando esse vídeo aqui, nós encerramos a operação no Bitcoin com 38%, 38, alguma coisinha por cento de rentabilidade em apenas alguns dias. Ou seja, em apenas algumas semanas ali ganhamos 38%. Ou seja, isso no mercado à vista, sem contar se você estiver operando alavancado. Então o lucro foi exponencial, o lucro foi bem maior. Se você está iniciando no mercado, eu já aconselho você a começar no mercado à vista. No mercado à vista, você não opera alavancado, ou seja, você opera com dinheiro que tem na sua conta, ou você faz um gerenciamento de risco ali para operar com pouco dinheiro. O importante para o trader que está iniciando é começar com pouco dinheiro. E para aqueles que não vivem ainda no mercado, faz uma espécie de reset. Começa operando com pouco dinheiro. Isso vai facilitar nas tomadas de decisões futuras. Por quê? Quando você opera com pouco dinheiro, quando você começa com pouco dinheiro, você se sente mais confortável, você se sente um pouco mais seguro em tomar determinadas operações, iniciar determinadas operações e assumir determinados riscos. E quando você opera com pouco dinheiro, você também consegue fazer um bom gerenciamento de risco. Por exemplo, vamos supor que você está começando hoje com R$ 500. Você pode colocar R$ 100 em determinadas ações, vai operar no mercado fracionário, ou pode diversificar isso no mercado de criptomoedas, pode diversificar isso no mercado de Forex. Não importa, o importante é que você consiga diversificar. Por quê? Quando você consegue diversificar, você tem capital para fazer uma diversificação de pelo menos 3 ativos ali, você sempre operando a favor da tendência, isso aumenta a sua probabilidade de ganho, mesmo que você tenha a perca em um ativo, você perca um dinheiro em um ativo, você consegue ganhar em outros ativos. Ou seja, você opera a favor da probabilidade porque você está operando em vários ativos, acima de 3 ativos é o que eu aconselho no swing trade, e você ainda está operando sempre a favor da tendência. A favor da tendência é onde você diminui consideravelmente os riscos de uma operação e você tem um lucro muito maior no mercado. Isso você pode fazer em vários mercados, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. E é muito simples abrir conta aqui no Brasil, quanto também é muito simples abrir conta no mercado americano, abrir conta numa corretora no mercado de Forex, abrir conta numa corretora de criptomoedas. Hoje é muito simples começar a operar, você abre conta pelo aplicativo das corretoras e você já começa a operar até mesmo no mesmo dia ali, se conseguir transferir o dinheiro para o mesmo dia. Em todas as corretoras tem ali o passo a passo para você transferir o dinheiro para ela, para você começar a operar. Mas antes de você começar a operar, pega o gráfico, estuda o gráfico, verifica o passado do preço, o que aconteceu. O preço estava lateralizado, como aqui estava o Bitcoin há alguns dias, depois fez esse movimento aqui de impulsão, retração, impulsão. Foi possível efetuar a compra do Bitcoin nesse exato movimento e aproveitando essa forte tendência. E digo mais, aqui foi o exato momento em que nós saímos da operação, quando nós tomamos essa violinada. Iniciamos a operação aqui e logo depois fomos posicionando o nosso stop da operação. O stop é uma ordem que você coloca no preço dizendo, ó, aqui é o meu limite de perda, eu não vou perder mais do que isso aqui. Então, se eu efetuei a compra aqui, eu posso colocar o stop abaixo dessa estrutura, no início desse movimento,
E conforme o preço vai subindo e meu lucro vai aumentando, eu vou colocando, vou posicionando um stop que estava aqui embaixo e vou movendo ele um pouco mais para cima. E com isso eu consigo garantir o meu lucro e consigo também ter uma melhor proteção. Enquanto eu fui movendo o stop aqui para cima, eu coloquei o stop posicionado aqui embaixo, abaixo dessa estrutura. O preço fez esse movimento de impulsão, retração e impulsão. Aqui eu posicionei meu stop, deixei abaixo da estrutura. Pronto, já estou com um excelente lucro, 38%. Até que no dia de ontem, tomamos uma joinada e saímos da operação. Mas saímos da operação com um lucro de 38% em alguns dias. Isso em apenas uma criptomoeda, que é o mercado de Bitcoin, fora todos os outros ativos que nós operamos, que é possível você operar. De início, não precisa diversificar muito, nem aconselho. Mas começa ali com 3 ações, se não puder, coloque pelo menos 2 ações ou 2 ativos que você se sente mais confortável ao operar. E identifica um padrão para operar. Por exemplo, eu gosto muito de operar o padrão de força. Esse padrão aqui é um dos movimentos mais clássicos do mercado, é um padrão que sempre se repete, que é essa impulsão, retração e impulsão. Eu sempre procuro esse padrão. Se eu procuro sempre esse padrão para operar, esse aqui é o meu start de entrar ou não numa operação. Esse meu start de entrar ou não numa operação é somente por um movimento no gráfico, ou seja, eu já filtro muitas operações que poderiam dar errado se não fosse somente por um gatilho. Tem pessoas que gostam de operar vários padrões, ao mesmo tempo caçar vários padrões no gráfico, triângulo ascendente, triângulo descendente, murro duplo, ombro, cabeça, ombro, que são padrões de reversão de tendência, e caçam todos esses padrões. Porém, é o seguinte, quando você opera vários padrões no mercado, você transforma a operação um pouco mais confusa. É diferente você conhecer vários padrões. Eu conheço muitos padrões e já operei com vários padrões para fazer o teste necessário. Cheguei à conclusão que, através do histórico das minhas operações, as operações mais vencedoras que eu tive foi quando eu operei esse padrão de força. Ou seja, eu filtrei somente as operações de mercado para operar somente esse padrão. Então, não vale a pena eu ficar diversificando em outros padrões de mercado financeiro, porque isso com o tempo diminuiu a minha rentabilidade. Quando eu operei somente um padrão, isso aumentou a minha rentabilidade. E é assim que eu opero no mercado financeiro, nessa continuação de tendência, aproveitando essa continuação de tendência para fazer dinheiro no mercado. E isso sempre com o intuito de encerrar a operação em alguns dias, em algumas semanas. Não importa se tem alguma notícia no mercado ou não, é sempre o gráfico que vai ditar para mim se é hora de entrar ou sair de uma operação. E uma das formas de você testar o que mais você se adequa é você pegar o gráfico online mesmo, por exemplo, esse TradingView aqui, você coloca online e você olha o passado do preço. Verifica o que aconteceu no passado desse preço, o que aconteceu nos dias anteriores, para verificar o que pode acontecer nos próximos dias. É assim que você estuda o gráfico e é assim que você treina sua mente, você treina os seus olhos para identificar as melhores oportunidades no mercado financeiro. E se você for começar a operar por conta própria, comece por uma conta demonstração. Uma conta demonstração é uma conta que simula as operações, você consegue ali colocar uma quantia de dinheiro fictício, vamos dizer assim, e você consegue fazer suas operações ali para testar os melhores padrões do mercado. Então sempre inicie com uma conta demonstração e depois que você se sentir seguro e você verificar que seu gerenciamento de risco está adequado ou que você está se adequando ali a um tipo de operacional, e a partir daí você vai para a conta real, que a partir daí você começa a fazer suas operações de verdade, começa com pouco dinheiro. Mas é importante o seguinte, anota todas as suas operações quando deu uma saída errônea, quando você entrou erroneamente no mercado, quando deu certo as suas operações. Isso ali você tem um histórico das suas operações que vai fazer total diferença. Eu, quando iniciei no mercado, eu evitei fazer isso no início, eu vi que toda a informação que eu tinha era perdida, então comecei a fazer isso, eu vi que realmente tem padrões que mais se repetem no mercado, tem padrões mais assertivos no mercado financeiro, tem momentos que vale a pena entrar, tem momentos que não vale a pena entrar. Então, tudo isso ali, quando você for operar, você vai ter esse histórico. E nada melhor do que anotar esse histórico para você poder consultar quando você quiser. Bom, meus alunos aqui sempre operam com a fórmula do Swing Trade e eles sabem o gerenciamento de risco adequado porque tudo isso foi anotado, foi catalogado e foi feito o gerenciamento de risco mais adequado para você operar no Swing Trade. Então, quando eles operam com a técnica que eu sempre utilizo, que já foi testada, foi provada, já opero com a mesma técnica há 10 anos, eles anotam também, podem anotar também, quando uma operação foi mal sucedida e quando não foi bem sucedida. E daí eles conseguem fazer um histórico das melhores decisões que eles tomaram através da técnica que é ensinada na fórmula. Bom, espero que tenha ajudado você. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, deixa seu comentário aqui embaixo. A sua dúvida também, eu posso fazer o conteúdo com a sua próxima dúvida ou com a sua sugestão. Inclusive, vou deixar um vídeo aqui para finalizar, em que é importante você assistir ele. Até o próximo vídeo e até a próxima aula.